paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da classe dos jovens. Nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre uma liderança chamada para restaurar. E eu espero muito que o Senhor Jesus trabalhe ao teu coração estudando esse tema conosco. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você me ajuda muito a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí no comentário de onde você está me assistindo. Coloca aí o nome da tua igreja, onde você congrega, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer com muita alegria e te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Está disponível no link na descrição também todas as nossas classes organizadas para você ter acesso ao nosso material. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical e precisa poupar o teu tempo para organizar as suas aulas, nós temos um material sensacional que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da minha aula, da aula que eu preparo, com todos os versículos e argumentos a mais para poder te ajudar nas tuas ministrações. Além do que, você encontra também o PowerPoint da nossa ministração, onde você pode utilizar esse material, esses recursos, para poder dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom também. Também você tem acesso ao nosso curso de discipulado e evangelismo. Vale muito a pena. Nossa proposta é trimestral e está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Cristo Jesus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E a aula de hoje, lição de número 10, trata sobre uma liderança chamada para restaurar. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza hoje em Ezequiel 37, versículo 10. Observe também o resumo da lição, faça essa leitura junto com os teus alunos em sala de aula. E a leitura bíblica de hoje se localiza no texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você não esquecer, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira é o dia escolhido para a classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia tem aula disponível para você ter acesso ao nosso material. Eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra também ao teu coração e que você seja edificado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje passa pelo capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. É muito interessante também observar isso, porque na classe dos adultos também estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Só que hoje a nossa abordagem aqui na classe dos jovens é exatamente observar essa liderança que é restauradora. O capítulo 37 do profeta Ezequiel fala sobre a restauração nacional de Israel. Essa restauração física e espiritual. A partir dessa visão também, nós vamos trabalhar hoje em sala de aula exatamente a necessidade de ter esse olhar restaurador, de ser uma liderança que restaura e ser uma liderança que ajuda o outro a crescer e se aproximar de Jesus.
Para Warren-Wiersbe, em seu comentário, observando exatamente o texto do profeta Ezequiel, capítulo 37, ele descreve que o profeta Ezequiel está na Babilônia. E estando na Babilônia, junto aos cativos, ele traz uma profecia extraordinária, em descrever que o Senhor não havia abandonado o seu povo, que o Senhor estava com o seu povo. E nessa profecia, Deus então destaca uma palavra voltada para os remanescentes de Israel, descrevendo que o Senhor restauraria a nação. Observe, nessa profecia de Ezequiel há um detalhe: essa restauração englobaria também, especialmente, a nação unificada. Por que é importante nós destacarmos isso para você? Porque nos dias de Salomão, a nação era unida. Pós Salomão vem então o reinado de Roboão e a nação se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com a sua capital em Samaria, Reino do Sul com a sua capital em Jerusalém, conhecido como Judá. É importante também nós observarmos que o profeta Ezequiel destaca que a restauração seria completa. O Reino do Norte, como nós sabemos a partir da história bíblica, foi destruído e foi levado ao cativeiro no ano de 722 a.C. O Reino do Sul está passando pelo processo do cativeiro agora na Babilônia, se iniciando no ano de 602 a.C. E agora nós estamos observando muito bem esse processo de restauração. O próprio profeta Ezequiel destaca que um dia, pela vontade do Senhor, o Senhor então restauraria Israel. A nação tornaria a vida. E é tão interessante que essa profecia se encaixa exatamente com relatos históricos, como, por exemplo, a própria conquista de Israel se tornar uma nação diante da ONU em 1948. E isso é muito lindo. A nossa abordagem bíblica de hoje passa exatamente por todo esse processo, em descrever para você que a nossa visão de liderança também precisa ser restauradora, ajudar aquele irmão que caiu, aquela irmã que pecou, aquele que está afastado, aquele que fraquejou na fé. Nós precisamos ter esse olhar também, um olhar de bálsamo, de alegria, de amor, em ajudar os nossos irmãos a se aproximarem de Cristo. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pelo primeiro ponto da lição. Mas antes de trabalhar o primeiro ponto, é importante você colocar aí de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade, eu quero te conhecer com muita alegria também. Coloca isso no comentário. O primeiro ponto da nossa ministração trata sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Leia um versículo bíblico antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico. E o versículo bíblico que eu quero trazer como dica para você está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Importante você apresentar essa leitura. E o primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, trata sobre esse argumento, compreendendo então a visão. O pastor Elias Torralbo, o comentarista da lição, ele faz questão de descrever isso no próprio texto, que essa visão do Vale de Ossos Secos fala literalmente sobre a restauração nacional de Israel. E na nossa visão de liderança também precisamos ter essa compreensão de restauração, essa compreensão de ajudar o outro a se aproximar de Cristo. Para Warren-Wiersbe, em seu comentário bíblico, o ministério do profeta Ezequiel é um ministério marcante. Ele descreve muito bem que Deus lhe concedeu visões através de todo esse período que ele esteve no cativeiro. Nós vamos observar, à luz da Bíblia, que Deus então transportou Ezequiel em espírito para o meio dos cativos que estavam desanimados. Isso está lá no capítulo 3, versículo 14. Ele também descreve que o Senhor transportou ele em espírito para o templo, onde ele tem a visão, lá no capítulo 8, que o templo estava contaminado e por causa daquilo o Senhor destruiria o templo e destruiria Jerusalém. Isso porque os judeus pensavam que o Senhor não destruiria o templo, não destruiria Jerusalém, porque era cidade de Deus e casa de Deus. Mas Deus mostra para Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, que o templo seria destruído por causa das abominações e cultos pagãos que estavam acontecendo ali. Deus então demonstra através dessa visão, de forma extraordinária agora, a sua ação sobre o povo de Israel. Quando nós olhamos para o texto bíblico agora, no capítulo 37 de Ezequiel, Deus então transporta Ezequiel para um vale de ossos secos, sequíssimos.
Possivelmente soldados que morreram em uma batalha. Capítulo 37, versículo 9. E nessa visão, o Ezequiel compreende que ali era um exército judeu. Ezequiel 37, 10 descreve isso. Outro detalhe que eu quero descrever para você também é que quando você lê Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a seguir, você vai perceber que Ezequiel era de linhagem sacerdotal, então ele não poderia se contaminar com cadáveres. Então, Ezequiel tem uma visão do Vale de Ossos Secos. Observe, é uma visão. E ele entende que nessa visão, Deus estava querendo realizar algo extraordinário ali. Nessa visão também, Deus demonstra para Ezequiel que aqueles ossos eram exatamente a nação de Israel que estava quebrada, sequíssima. Se você ler no texto bíblico, você vai perceber muito bem, à luz da palavra, que aqueles ossos representavam o povo de Israel. Isso se encaixa também com as próprias profecias de outros profetas, a exemplo de Jeremias capítulo 34, versículo 20, que o próprio profeta Jeremias descreve que as nações inimigas se levantariam contra Israel e destruiriam a nação a tal ponto de deixar os seus ossos quebrados para desonrar a nação e desonrar o povo. Nós sabemos que pela lei, isso está escrito em Deuteronômio 28, versículos 25 e 26, que nenhum cadáver de judeu poderia ser espalhado e lançado ao chão. Deveria ser tratado com respeito, com dignidade. Então o próprio Deus disse a Jeremias que isso ia acontecer, que a nação seria desonrada. Mas agora Ezequiel está tendo uma visão do Vale de Ossos Secos, daqueles ossos que foram desonrados, e o próprio Deus chega ao profeta Ezequiel e pergunta. Uma pergunta extraordinária e sensacional também, que desperta a fé da vida do profeta. Poderão viver esses ossos? Olha que coisa linda. A partir da ótica humana, nós sabemos que aqueles ossos não poderiam tornar a viver. Mas o próprio profeta Ezequiel, ele tem uma visão e ele compreende exatamente o que Deus estava querendo dizer, e ele diz: Senhor, tu sabes. À luz da Bíblia, nós podemos também pegar essa aplicação e entender que somente o Senhor pode trazer vida àquilo que está morto. Se você ler Romanos capítulo 4, versículo 17, nós vemos o próprio apóstolo Paulo falando uma mensagem extraordinária também, descrevendo que o Senhor é aquele que vivifica os mortos. Nós que estávamos mortos em pecados, nós que estávamos afastados de Deus, condenados à ira de Deus, recebemos vida através de Jesus. Ele nos deu vida, ele nos deu a oportunidade de se aproximar de Deus. Hoje nós estamos de pé por causa da vontade do Senhor. E Deus demonstra para Ezequiel essa visão para descrever a sua ação sobre Israel. Isso também é algo que nós precisamos observar nessa visão de liderança acolhedora, de liderança também restauradora. A liderança cristã precisa ser uma liderança que procura ver o outro nessa visão de restauração. Nenhum de nós estamos livres de pecarmos, de nos afastar de Deus, de fraquejarmos na fé, mas nós precisamos ter esse olhar de amor, de misericórdia, e entender que esse olhar de amor e misericórdia também nos alcançou. Hoje nós temos vida por causa de Cristo, hoje nós temos restauração por causa de Cristo, e se você acredita nessa palavra que você foi restaurado em Jesus, coloca o glória a Deus aí no comentário. E vamos avançar agora, entendendo um pouco mais sobre essa visão que o profeta Ezequiel tem no capítulo 37, para o segundo subtópico da nossa ministração, do primeiro ponto. Onde o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: a mensagem da visão. Qual é a mensagem que Ezequiel, então, está trazendo nessa visão profética para você? Segundo o pastor Elias Torralbo, comentarista da lição, ele descreve que a visão que Ezequiel tem no capítulo 37 aponta para a restauração. Nós já falamos isso para você. A restauração de Israel. Mas a restauração de Israel como povo santo. Observa isso. Como povo do Senhor, separado para ser santo diante de Deus, para honrar ao Senhor. Esse exemplo é um exemplo extraordinário também. O pastor Ezequias Soares, que está comentando as lições dos adultos, trata exatamente sobre essa visão de Ezequiel capítulo 37. Ele descreve que esses ossos secos são toda a casa de Israel. Ezequiel 37:11 vai dar base para isso. Isso quer dizer que
que quando se refere a toda a casa de Israel, estamos nos referindo ao próprio reino que foi dividido. Reino do norte e reino do sul. Ele está descrevendo nessa visão, Ezequiel, que toda a casa de Israel, aquele povo que foi dividido, fragmentado, espalhado entre as nações, se reuniria mais uma vez, seria restaurado pelo Senhor. Warren Wiersbe, comentando a respeito desse capítulo, o capítulo 37, ele descreveu que o Senhor instruiu Ezequiel. Através dessa visão, e Ezequiel tem o entendimento do Senhor que através da palavra do Espírito de Deus, da vontade soberana do Senhor, aqueles ossos poderiam tornar a vida, colocariam de pé mais uma vez, ganhariam carne por causa da presença do Senhor, e através do Espírito de Deus teriam então vida. Então o Senhor explicou a visão para Ezequiel, que os ossos secos representam toda a casa de Israel. O povo que estava espalhado entre as nações se restauraria mais uma vez. Essa situação parecia então impossível para o povo judeu, mas Deus estava dizendo para Ezequiel que isso ia acontecer por vontade soberana do Senhor, porque virá o dia em que o Senhor cumprirá então toda essa mensagem profética. Você pode ler Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, Jeremias 31, 8, Mateus 24, 31 também, dá base para isso que eu estou descrevendo para você. O próprio Deus disse que todos os filhos de Israel se reuniriam como nação e restaurados então reconheceriam o Messias como Salvador. Olha só o texto bíblico de Ezequiel 39, 29, Zacarias 12, 9. A nação, então, renasceria em um só dia. O Isaías fala sobre isso em Isaías 66, versículos 7 ao 9. E essa profecia de Isaías se cumpre, então, em 1948, quando Israel é reconhecida como nação perante a ONU. Os detalhes sobre toda essa profecia eu descrevi para você na lição dos adultos, especialmente a lição de número 10. Vale muito a pena você dar uma observada sobre esse material em Jesus. Sem dúvida nenhuma, essa visão de Ezequiel também tem uma aplicação espiritual. Essa aplicação espiritual em descrever que aqueles que estavam desgarrados, espalhados entre as nações, retornariam e reconheceriam então o Senhor como o Messias. À luz das Escrituras, nós entendemos que o Ezequiel está profetizando para aqueles que estavam cativos na Babilônia. E essa mensagem de Ezequiel traz uma esperança para a liderança que estava diante dele, a liderança dos cativos, uma esperança para o povo judeu. E essa mensagem também traz uma aplicação para nós que somos cristãos, para a igreja do Senhor. O Senhor é aquele que traz vida para aquele que está destruído, para aquele que está caído, para aquele que está acabado. O Espírito de Deus dá vida e ele nos deu vida através da vontade do Senhor. O Senhor nos restaurou. Nós que estávamos afastados da presença de Deus, condenados à ira, a graça de Deus nos alcançou por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Através de Cristo nós temos nova vida. Observe o texto bíblico de Ezequiel 37, 14, que diz assim: E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na terra e sabereis que eu sou o Senhor. Dizendo isso, fez o Senhor. Olha que profecia extraordinária através dessa visão que o Ezequiel então declara pela vontade do próprio Deus. Uma mensagem de restauração, uma mensagem então de misericórdia, de graça de Deus em cuidar das pessoas. Já avançando, o terceiro subtópico dessa lição, espero muito estar ajudando você, trata então sobre o seguinte argumento: as lições deixadas então para a liderança. O que esse terceiro subtópico quer trabalhar conosco através dessas visões, dessas lições que podemos retirar aqui para aplicar na nossa aula de hoje? O pastor Elias Torralbo comenta também na própria lição que fazia parte da liderança de Judá, sacerdotes, reis, fazia parte também o próprio ministério profético. E através dessa visão de Ezequiel então traz uma visão, através dessa explicação que Deus lhe deu, em descrever a restauração também para a liderança. O povo foi levado para o cativeiro por consequência do pecado.
E por causa dessa consequência, o Senhor então estava trabalhando em Israel. O pastor Ezequiel Soares, comentando então a lição de número 8 desse trimestre da classe dos adultos, ele descreve sobre os maus pastores. Quem são então os maus pastores? Observe, você precisa compreender que a palavra pastor no Antigo Testamento não se refere a pastor de igreja, mas se refere a governante, quem está à frente do povo, ou seja, liderança. E aqui nós vamos entender, à luz do texto bíblico, que o próprio Deus estava repreendendo os maus pastores, os maus governantes, que levaram então a nação de Israel a essa condição. E essa aplicação também nos traz uma abertura extraordinária. O próprio William Coleman faz questão de dizer que os pastores, nos dias de Ezequiel, eram um símbolo para a nação, eram respeitados porque eles trabalhavam junto à economia da nação, eles cuidavam das ovelhas que não pertenciam a eles, eram pessoas simples, nômades, que se dedicavam então ao cuidado do pastoreio. Essa figura então é tomada pelo próprio Deus para descrever os governantes da nação. A Bíblia descreve que esses pastores, eles eram então maus e por causa dessa condição veio então o cativeiro. Observe, esses pastores que estou descrevendo para você não é pastor de igreja, mas é governante que age de uma forma terrível, levando a nação à beira do fracasso por causa da corrupção pessoal. Isso está na Bíblia. Você pode perceber isso em Ezequiel capítulo 34. O próprio profeta Isaías também descreve essa mesma pegada em descrever que os maus pastores era a má liderança de Israel, Isaías 56, versículo 8 ao 12. Então, se você olha para o texto bíblico, você vai ter essa compreensão também. O próprio evangelista João, no Novo Testamento, ele descreve a respeito dos maus pastores, agora apontando para a liderança má nos dias de Jesus, a liderança corrupta, sendo aí guiada pelos fariseus, saduceus e partidos políticos daquela ocasião. E o próprio Deus descreveu a respeito desses maus pastores. O próprio Jesus condenou esses maus pastores. O Jeremias, no capítulo 23, versículo 1 ao 4, também fala a respeito desses maus governantes, dessa má liderança. Sabe o que o Jeremias diz? Versículo 1. Ai dos pastores que dispersam e destroem as minhas ovelhas. Versículo 2. Olha só o que Deus repreende a respeito desses maus pastores. Vós que dispersais as minhas ovelhas, e vós que praticais a maldade em seu coração, ai de vós. Versículo 4. Eu recolherei, eu mesmo, as minhas ovelhas. O próprio Deus iria agir cuidando do seu povo. E o próprio Deus, versículo 4, descreve que ele levantaria pastores segundo o seu coração, que apacentassem então essas ovelhas. Então, o ato de pastorear no Antigo Testamento, nessa visão que estamos escrevendo para você, refere-se então ao ato de exercer liderança, uma liderança governamental. É então interessante entender que o amor do Senhor ele é cuidadoso, o amor do Senhor ele é tremendo. E agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, o ato de pastorear é agora visto como o ato de pastorear o rebanho de Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Cristo. Se você volta para o Antigo Testamento, no Jeremias capítulo 3, versículo 15, eu acho lindo esse versículo que diz assim: eu mesmo, o Senhor, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com duas coisas, com inteligência e com conhecimento. Observe, é Deus que dá pastor, é Deus que levanta líderes para a sua igreja, é Deus que conduz a igreja. Olha o detalhe, ele dá pastores à sua igreja, ele não dá a igreja para pastor, mas ele dá pastores que são servos que vão ajudar a guiar a igreja. O Senhor é o dono da igreja, ele continua governando a sua igreja. O Senhor levanta líderes segundo o seu coração, que apacentem essa igreja agora com inteligência e com conhecimento e com humildade pelo Senhor. Isso é tão tremendo, porque nos mostra agora o aspecto da liderança. Deus não deu para você um cargo da igreja. Deus te deu para exercer esse cargo. Ou seja, Deus não deu o cargo para você, mas te deu para o cargo. Para que você então seja um bom líder de jovens, seja uma boa líder de senhoras, de crianças, de adolescentes. Nós estamos aqui para servir. Esse é o nosso papel.
Deus não te deu uma classe da escola bíblica dominical, mas Deus te deu para exercer esse ministério na classe da escola bíblica dominical. Você pertence àqueles alunos. É essa a visão da própria compreensão para a liderança nesse aspecto que estamos trabalhando com você. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, posta na tua rede social também, posta nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Vamos agora para o segundo ponto da nossa ministração. Nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o caminho da restauração. Antes de você mergulhar no primeiro subtópico, seja sábio, paciente, apresenta um versículo bíblico, uma passagem, que está em Ezequiel 37, versículo 11 e 12. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: reconhecer a necessidade de restauração. Para o pastor Elias Torralbo, o Senhor conduziu o profeta Ezequiel, por intermédio da visão, ao vale de ossos secos. E enquanto Ezequiel caminhava por esse vale, ele então tem a compreensão, a necessidade de descrever a liderança de Israel, a necessidade de reconhecer a sua situação pessoal. Todos nós precisamos reconhecer a nossa situação pessoal também, para a nossa caminhada cristã. Conforme Harvey Epstein, em seu comentário bíblico sobre esse período histórico e essa profecia que Ezequiel tem, ele descreve que a nação de Israel foi unificada até o reinado de Salomão. A nação ela foi unificada no reinado de Saul, de Davi e Salomão. Mas a partir do reinado de Roboão, a nação então é dividida. É dividida em duas grandes nações. Aqui acontece a primeira grande divisão. Primeiro, fragmentar então de toda a nação. Quebrar então esses ossos por causa da má liderança. Surge então o reino do norte, composto então por 10 tribos, sendo então governado por 19 reis. Em todo um período histórico, esses reis, nenhum deles serviram ao Senhor, a tal ponto que a nação foi levada para o cativeiro em 722 a.C. Essa nação sendo levada ao cativeiro, ela é destruída pelos assírios. É um período histórico aqui nos dias do profeta Isaías, por exemplo. Agora, nós estamos trabalhando também a outra divisão. A outra divisão, ela é governada então por apenas 2 tribos. A tribo de Judá e Benjamim, onde a capital se localiza em Jerusalém. Nessas 2 tribos passaram ali 20 reis. Esses reis, alguns serviram a Deus e outros não. Porém, os últimos reis que passaram por essa nação, a nação do Reino do Sul, foram corruptos, agiram de má fé, foram uma má liderança e, por causa disso, conduziram então o povo para o cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico que se inicia em 602 a.C., através de 3 levas para o cativeiro. A primeira leva, quem é que vai? Vai aqui o profeta Daniel e seus amigos. A segunda leva, quem é que vai? O profeta Ezequiel e todos os cativos, mão de obra trabalhadora, e o Ezequiel está no meio dessa visão. E a terceira vem então a partir da destruição de Jerusalém. Quando nós olhamos para esse texto bíblico também, nós entendemos que a nação é levada para lá. Mas nós entendemos que nessa profecia de Ezequiel, há a necessidade de reconhecer especialmente esse fator da restauração. Quem é que precisava reconhecer? A própria liderança dos cativos, aqueles que estavam junto de Ezequiel. Quando nós olhamos para a história, isso é tão interessante que Deus estava falando através de Ezequiel que a nação seria restaurada em um dia, que o Senhor então conduziria a nação de uma forma extraordinária. E isso aconteceu no dia 14 de maio, às 16 horas de 1948, quando a ONU reconheceu Israel como nação. E isso é tão tremendo porque descreve exatamente essa profecia de Ezequiel, em descrever que a nação renasceria e teria então seu domínio, seu território. O próprio Deus disse que isso ia acontecer. E há uma necessidade sempre de nós olharmos para essa passagem bíblica e descrevermos em nós agora a nossa necessidade de reconhecer a restauração para a gente. Eu preciso ser restaurado todos os dias. Você também, caminhando em Jesus. Já avançando, o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: a necessidade de depender de Deus. Segundo o pastor Elias Torralbo, ele destaca que Ezequiel foi surpreendido por Deus ao ver
aquele vale de ossos secos, e o Senhor lhe perguntar: poderão então viver esses ossos secos? Isso aqui é uma surpresa? O próprio Deus destaca a respeito dessa pergunta sobre o seu desejo de restaurar a nação de Israel. E essa restauração viria da parte de Deus. O Russell Champlin, comentando a respeito dessa passagem também, em seu comentário bíblico, ele descreve que o Senhor é o único que pode então colocar o povo de Israel mais uma vez como um povo vivo do Senhor. O seu poder restaura então a nação. Restaura a nação por intermédio do seu Espírito, o Espírito do Senhor. Pega isso, é Deus que nos restaura, a restauração vem de Deus. A nação de Israel seria restaurada fisicamente. Em 1948 isso acontece. Seria restaurada espiritualmente. O povo seria transformado por Deus. E isso seria então algo que agrada ao Senhor. Segundo o pastor Ezequiel Soares, também comentando a respeito desse texto bíblico, ele descreve em Ezequiel capítulo 36, versículo 24, que o Senhor mesmo restauraria Israel e traria o povo de todas as nações de volta para o seu território. E naquele lugar, o povo se reuniria com alguns objetivos. Quais são os objetivos do Senhor restaurar o povo de Israel? O primeiro objetivo é que o Senhor purificaria a nação, para o povo ser um povo santo, de forma agradável ao Senhor. O segundo objetivo é que, de fato, o povo reconhecerá que Jesus é o Messias. Isso aqui também é uma visão escatológica. O terceiro objetivo também é descrever nessa profecia que o Senhor organizaria a nação e abençoaria a nação mais uma vez. Isso fala de unidade. Então, dentro do texto bíblico, nós vamos ver o próprio Deus se colocando à disposição para descrever a restauração de Israel. Esse Deus também nos restaura em Cristo. Ele se colocou à disposição por você. A morte de Cristo foi restauradora. Nós estávamos afastados de Deus, com o pacto quebrado, mas por causa da bondade de Cristo, o sangue de Cristo, agora nós nos unimos mais uma vez em Deus. Ele nos restaurou em um dia só, no Calvário. No Calvário agora nós temos parte com Deus. No Calvário agora nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Isso também nos garante vitória. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que destaca agora outro argumento importantíssimo sobre a necessidade de fazer a nossa parte, fazer a sua parte. O pastor Elias Torralbo também destaca sobre a necessidade de todo líder reconhecer as suas falhas e se apresentar de modo reservado diante de Deus, reconhecendo as suas falhas e voltar o seu coração para o Senhor. Israel estava reconhecendo as suas falhas e Deus estava falando por Ezequiel através dessa visão. O próprio Warren Wiersbe, comentando a respeito desse texto, ele escreve que os líderes estavam explorando as ovelhas. Se você observar Ezequiel 37 e comparar com Ezequiel 34, o Senhor estava repreendendo os maus pastores, que são os governantes, os líderes. Esses líderes que estavam explorando as ovelhas do Senhor, que era a nação de Israel, através da corrupção e busca de benefício pessoal. Esse rebanho, que precisava então de um cuidado, estava sendo explorado, e o Senhor estava repreendendo aquilo. Mas agora em Ezequiel 37, o Senhor está dizendo, por intermédio de Ezequiel, que quando esses líderes reconhecessem então os seus erros, o próprio Deus restauraria a nação com mão forte, com poder e graça. E essa graça de Deus é uma graça restauradora. O Senhor é aquele que cuida das suas ovelhas. E nós somos ovelhas de Cristo, ovelhas do Senhor, pertencemos a Deus. E à luz desse texto bíblico, nós percebemos dentro da palavra que o Senhor é aquele que nos restaura. Observe dentro do texto bíblico que o próprio Deus está usando Ezequiel para falar de restauração, para falar então de integridade do rebanho, para falar então de bondade do Senhor. Então pega essas lições e deixa o Espírito de Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Já avançando, vamos agora para o terceiro ponto, onde nós vamos trabalhar sobre uma chamada à restauração. Se eu estou te ajudando, se essa aula está te abençoando, se inscreve no canal também. Leia um versículo bíblico que está, então, em Ezequiel 37, versículo 3 ao 6. E apresente agora o primeiro subtópico para os teus alunos, onde nós vamos trabalhar sobre uma geração restaurada.
Segundo o pastor Elias Torralbo, ele descreve que a nossa geração carece de uma restauração espiritual. Nós vivemos em um período em que a nossa geração, essa geração que está inserida na pós-modernidade, carece de uma verdadeira restauração espiritual. Devemos também ter alguns cuidados a respeito desse aspecto. Primeiro, porque nós somos rebanho do Senhor. Nós estamos inseridos na pós-modernidade. Na pós-modernidade, os valores são distorcidos. Na pós-modernidade, a verdade não é considerada, mas a mentira é vista como verdade. Na pós-modernidade, tudo é relativo, inclusive a nossa fé ela passa a ser relativizada. Isso quer descrever que qualquer ponto religioso pode te levar a Deus. Mas nós entendemos que a partir da palavra, que é o nosso princípio fundamental, o único caminho que nos leva a Deus é Cristo, somente por intermédio dele. O próprio Deus, ele deu essa visão para Ezequiel para descrever essa restauração. O povo, que é o povo do Senhor, que é essa geração também, que você faz parte, precisa ter esse cuidado de forma fiel. Na pós-modernidade, é uma necessidade muito grande de tratarmos sobre a integridade cristã, sobre os valores cristãos. O rebanho de Cristo é o rebanho do Senhor. E o próprio Deus tem cuidado de nós como um pastor fiel e valoroso. O Senhor é que direciona as nossas vidas. O Senhor é que nos cuida. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor que é o dono da igreja. Observe, o inimigo pode se levantar contra a igreja de Deus. Pode tentar agir contra o povo de Deus, de forma externa e de forma interna. Mas quando essa igreja de Deus está entrelaçada em Jesus, ela permanece de pé. Ela permanece firme, porque entende que o Senhor é aquele que nos conduz para o livramento. Quando nós olhamos para esse estilo religioso que nós estamos vivendo, nós encontramos diversos estilos de sermões, diversas mensagens, diversos livros, diversos comentários, baseados nesse amor da cruz, nesse amor de Jesus. E nós precisamos entender que nós precisamos abraçar esse verdadeiro amor. É claro também que existe no nosso tempo uma verdadeira teologia liberal que procura distorcer a palavra de Deus. E o próprio Deus nos incentiva como pastor a cuidar desse rebanho. A nossa geração precisa entender que nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos, então, o povo de Deus. E sendo o povo de Deus, nós compreendemos à luz das Escrituras que o Senhor nos chamou para a sua bênção. E uma aplicação para essa geração, o Senhor, como pastor, ele nos ensina agora a cuidar dos seus rebanhos. Por exemplo, tirando essas ovelhas de forma especial e poderosa, olhando para Ezequiel 37, das nações dos países e reunindo esse povo diante da sua presença. O Senhor também, ele introduz o seu povo agora na terra. O Senhor também, ele traz o seu povo de forma especial, conduzindo aos pastos de Israel. O Senhor também traz segurança e repouso para a nação, porque a profecia de Ezequiel diz que o Senhor restaurará a nação. O povo então surgirá. O próprio Deus, ele descreve como um bom pastor o seu cuidado. E o próprio Deus também, como um bom pastor, ele nos incentiva agora, nessa geração, a buscar a ovelha perdida, a trazer de volta a desgarrada, a curar a ovelha que quebrou a perna, a fortalecer a ovelha enferma, a vigiar e a cuidar de uma forma especial com a ovelha forte e a apacentar com justiça. Então a nossa geração precisa ser restaurada nessa visão também, em ser uma igreja acolhedora, em ser um povo que abraça os seus, mas ao mesmo tempo que busca também a restauração para o próximo. Esse é o nosso papel. Já avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre um alerta aos líderes. Conforme o pastor Elias Torralbo, Deus conta com líderes, a partir dessa visão de Ezequiel, que tem a disponibilidade de restauração, de restaurar as pessoas que estão distantes do Senhor. Essa restauração são restaurações espirituais e graciosas também. Jesus, ele é o verdadeiro pastor da igreja. Ele deu a sua vida em seu lugar, por mim e por você. Quando nós olhamos para a Bíblia, com base agora em Hebreus 13, 20, nós vamos ver dentro do texto bíblico que o Senhor é o supremo pastor. E sendo o supremo pastor, ele é aquele que tem o título de grande,
E sendo o pastor verdadeiro, Jesus agora nos dá o exemplo de liderança. Jesus é grande por quê? Porque ele é Deus. Ele é grande porque ele comprou a igreja com seu sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele é o verdadeiro dono da igreja. É importante a gente destacar isso. É importante nós também observarmos que ele não deu a igreja a ninguém. A igreja pertence a ele. E nós, como pastores, somos pastores auxiliares de Jesus. Ele morreu e ressuscitou, por isso que ele é grande. Ele tem autoridade, ele nos comissionou. Ele também nos dá exemplo de liderança de que maneira? Para que nós possamos ser servos. Ele também age em nós da seguinte forma, nos restaurando, porque para a gente crer e pregar sobre a restauração, precisamos também ser restaurados. O Hernandes Dias Lopes destaca que a vocação do pastoreio é a mais sublime de todas, porque o Senhor nos chamou. A Bíblia descreve que Jesus é o pastor. Ele é o pastor. Ele veio para nos salvar. João capítulo 10, versículo 11 e 13. Ele se entregou por nós. Ele é Senhor. O próprio Pedro também foi chamado para ser pastor e pastor desses cordeirinhos. 1 de Pedro, você vai perceber o Pedro tomando esse cuidado, capítulo 5, versículo 4. Ele descreve o seu papel agora nesse cuidado como pastor. O próprio salmista Davi reconhecia Jesus e o nosso Deus como pastor. Ele diz que o Senhor é o meu pastor, no caso aqui, Yahvé é o meu pastor. Para nós, Jesus é o nosso pastor. E esse pastor agora nos dá exemplo de liderança. Nós devemos ter esse olhar restaurador. Então, o Ezequiel descreve esse cuidado de restauração, esse olhar restaurador para com a nação de Israel. Pega isso e deixa Deus te usar. O terceiro e último subtópico destaca agora sobre um alerta aos maus líderes. O pastor Elias Torralbo também dá uma pincelada em Ezequiel capítulo 34, quando Deus repreende os maus pastores, os maus governantes. Observe isso. Em Ezequiel 34, a abordagem é para maus pastores, maus líderes, maus governantes. Então pega isso, tá? A ideia de ser mau pastor no Antigo Testamento é uma ideia de ser mau governante da nação. Então toma muito cuidado ao ministrar sobre esse aspecto para os teus alunos, para você não dizer que o teu pastor da tua igreja é um mau pastor. Cuidado com isso. O nosso aspecto bíblico descreve muito bem nesse aspecto real de governança aqui. Mas há algumas aplicações para a liderança, sim. Quando essa liderança se distorce, foge então do princípio da vontade do Senhor. Observa a aplicação como o Senhor repreende lá no capítulo 34 de Ezequiel. Essas pessoas apacentavam para si mesmo. Essas pessoas cortavam a gordura, roubavam então a lã. Isso aqui fala de governança na burocracia, especialmente da corrupção. Ele descreve que ao invés de fortalecer a fraca, eles então exploravam dela. Você vai perceber que o Senhor agiria contra eles com dureza. Aqui você descreve muito bem essa visão de serem maus pastores. Muitos desses maus pastores davam suas ovelhas para serem entregues aos animais, às feras do campo. Eles abandonavam as ovelhas desgarradas nos montes. Eles abandonavam, então, as ovelhas que pertenciam a esse rebanho. Isso fala de governança. Quais são as aplicações que nós já entendemos aqui? À luz da Bíblia, nós vamos compreender que um verdadeiro líder precisa, então, tomar esses cuidados. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro obreiro, precisa cuidar daquela ovelha que está desgarrada, que se afastou, visitar os irmãos, ter um coração apacentador, cuidar daquele que está ferido, não explorar o povo de Deus, mas pregar o verdadeiro evangelho e falar de Cristo. O próprio Deus, ele é contra os maus pastores. O próprio Deus, ele cuidaria, iria requerer as ovelhas que foram perdidas. O próprio Deus exerceria a função de verdadeiro pastor de Israel, está aqui no texto. E o próprio Deus, ele iria cuidar daqueles que estavam sendo então desgarrados e famintos. Então, dentro do texto bíblico, você percebe toda essa aplicação e eu espero muito que essa palavra, que essa lição possa ter edificado você na escola bíblica dominical e que você seja um instrumento para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto com esse povo bonito aí que toma aula com você. Se você estiver preparando sua aula com a gente, tira uma foto assistindo a gente, me marca também. Tem muita gente que faz isso.
Eu tenho o prazer de conhecer você e tenho o prazer também de repostar. Marca aí nos stories. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você desejar o meu material, ser um assinante do Facilita EBD, você tem acesso a todos esses recursos, aos textos bíblicos que a gente coloca a mais além da lição, a toda a pesquisa que a gente faz. Você tem acesso também ao PowerPoint da lição, além dos bônus que está disponível para quem se torna assinante. A nossa assinatura é trimestral e está na descrição desse vídeo um comentário abaixo, fica à vontade. Lembra que eu posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Já estamos nos preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós vamos trabalhar sobre um tema extraordinário e eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus, como ovelha desgarrada, Jesus te ama. Vale a pena você voltar para o Senhor. Volte para Cristo. Você pode fazer isso nessa lição, comentando abaixo, eu quero Jesus. Se você estiver precisando muito de oração também, coloca aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que o Senhor te abençoe. Vamos orar intercedendo por tua vida em Cristo. Eu espero que o Senhor te edifique através dessa palavra, para a glória de Deus, e que você volte para Cristo com muita alegria. Esse é o nosso papel aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns textos que eu posso tomar como base, que você pode tomar como base também, para construir a tua aula. O primeiro texto que eu quero trazer como dica é o do pastor Elias Torralbo, Liderança na Igreja de Cristo, é o livro de apoio da lição. Você pode adquirir esse material na editora CPAD. Gente, entra no site, faz o pedido do seu. Vale muito a pena você ter esse material na sua biblioteca. Quero indicar também outro texto de apoio. Esse é da classe dos adultos, A Justiça Divina, do pastor Ezequiel Soares e da Daniele Soares. Esse material pode te ajudar muito nessa lição. Se você tem ou conhece alguém que tem, vale a pena você ter em mãos e faça seu pedido através da editora CPAD. Como dica também, tomei como base esse comentário expositivo do Warren Wiersbe. Esse material é muito bom para você ter uma visão sobre o contexto histórico desse capítulo 37. Como dica também, quero indicar um texto que eu tenho uma contribuição, Diálogo sobre o Pentecostalismo, organizado pelo Maxwell Farjado. Eu contribuí aqui com o primeiro capítulo, está disponível na editora Santorini, na Amazon ou então no Mercado Livre. Você pode fazer o pedido do seu para a glória do Senhor. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a liderança de Barnabé. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.